Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo legal? Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto, tá, que deu manga, enfim, como diz o outro, deu pano para as mangas. É o assunto do Caio Fábio e o profeta Roberto Ruiz, né? Hoje todo mundo é profeta. Hoje, como ficou fácil essa facilidade em ser profeta, em ser apóstolo, porque há 30 anos, verdadeiros apóstolos poderiam ser chamados lá atrás, mas eles não tiveram essa coragem, né? Eles tinham vergonha de ser chamados de apóstolo, embora fizesse infinitamente mais para o reino do que esses supostos profetas e apóstolos de hoje, né? Conheci muitos homens de Deus há 30, 40 anos atrás, evangelizando o sertão com um alforge, aqui, ó, aquele terninho descorado do sol, desbotado do sol, pessoas já com 60, 70 anos, como o irmão Duda, irmão Gabriel, no sertão da Bahia. Conheci muita gente andando quilômetros a pé, fazendo a obra, ganhando almas para o Senhor Jesus. Enfim, ou seja, de novo, trabalhou infinitamente mais do que muitos aí. Olha que eles trabalhavam de pé, ia de pé, ou então num cavalo, ou numa bicicleta. É isso, evangelizou muito o sertão, principalmente o sertão da Bahia, o Nordeste, por exemplo. Mas hoje, qualquer um deu 2 pulos, fala bonito, tem um dom da oratória, ou alguns cursos no currículo, já é doutor, apóstolo, enfim, já é profeta. Minha nossa. Ai, se os grandes homens do passado, homens mesmos, idôneos, homens de Deus, né, observasse tudo isso, né? Meu Deus. Mas vamos lá. Olha, o Caio Fábio, eu conheço o Caio Fábio há 40 anos, tá? Eu, lá no início da minha fé, meados dos anos 80, eu cresci ouvindo as mensagens do Caio Fábio. Eu lia os livros do Caio Fábio, eu me envolvia ali com as mensagens do Caio. Era uma bênção. Quem é imparcial, né, e quem conhece de Bíblia sabe o que eu estou falando. Infelizmente, e sinto muito, né, sinto demais, porque era uma bênção, um vaso extraordinário. E hoje, até hoje, de uma sabedoria incomum, não é? De um conhecimento incomum, notável saber que o Caio tem. Mas, infelizmente, ele saiu da linha, ou seja, do caminho, da direção. Eu não aguento ver o Caio numa situação dessa e ver o Caio, quem era o Caio lá atrás, não é? Pregando Bíblia, Jesus era o centro das atenções, dos discursos, das mensagens do Caio. E hoje eu lamento ver o Caio nessa situação. Mas o Caio Fábio, ele entrou numa polêmica com o profeta Roberto Ruiz, profeta, meu Deus, mas vamos lá. O Caio diz que ele estava fazendo espiritismo, isso mesmo. E o Roberto Ruiz deu uma resposta dura para o Caio, aproveitando das tragédias que aconteceram ao Caio no longo do caminho, coisas que o Caio já, pelo menos em alguns, eu sei que ele já não deve mais nada, mas lança o opróbrio, lança o pecado no rosto do outro é fácil. Ouvir as verdades que é difícil. Vamos reagir a um vídeo do crente, vamos lá, eu gosto muito desse perfil e eu acabo esquecendo o nome, não perco um, né? Mas vamos reagir a um perfil, um vídeo, né, do Crente Ligado, que eu recomendo, é um perfil maravilhoso, e nós vamos vamos falando no meio do vídeo. Vamos lá, vamos ouvir o vídeo, vamos ouvir. Do lugar. Peste essa geladeira, véia.
Venho aqui nesse vídeo responder a uma postagem feita pelo Caio Fábio, a qual ele afirma que eu incorporei um espírito na igreja, que eu incorporei o pai de uma jovem. Crente ligado, prepare-se para o que está por vir. A coisa aqui está muito feia. Então já solte aquele brado de pregador. Adivinha o que só o pastor das revelações sabe dar. Olha, crente ligado, eu quero que você fique sabendo o motivo dos demônios cariocas estarem assustados. O motivo é esse aqui, vejam só. Um recado para os demônios do Rio de Janeiro. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! E lascou tudo agora. Viu aí, né, crente ligado? Esses demônios cariocas agora estão encrencados. Mas agora prepare-se para o amuleto da sorte, que traz a prosperidade. É o amuleto do bispo Bruno Leonardo, o bispo mandingueiro. Se liga nisso aí! O carneiro mais que vencedor, que graças a Deus, meu pai, sou a vencedora que Deus quer e pode. E outra coisa, outro brinde que vem aqui, viu? Olha, a pulseira mais cobiçada do Brasil, a do Salmo, não, que é do nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Ô, Glória! Nada faltando, nada quebrado. Nada fora do lugar. Peste essa geladeira, véia. O que tá fazendo dentro dessa casa? Olha nós aqui. Aí, gente. Chegou o nosso carneiro, graças a Deus. Eita, como eu tô feliz, gente. A gente pediu. Esse carneiro eu pedi o ano passado, não consegui. E graças a Deus agora a gente conseguiu. Olha aí, ó. Eu vou pedir o meu, só falta o meu agora. Olha, a pulseira. Olha. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Misericórdia, crente ligado. Isso aqui é sério demais. Agora vejam isso. O pastor Roberto Ruiz fez uma coisa no culto no estilo Chico Xavier. Ele teria incorporado o pai de uma irmã. Só que é o seguinte, quem veio reagir ao vídeo foi o Caio Fábio. Aí já viu, né? Fedeu tudo. Quem veio rebater foi o próprio profeta Roberto Ruiz, o homem das incorporações. Prepare-se aí, crente ligado. Venho aqui nesse vídeo responder a uma postagem feita pelo Caio Fábio, a qual ele afirma que eu incorporei um espírito na igreja, que eu incorporei o pai de uma jovem. Mas antes de continuar, eu quero que você saiba quem é ou quem foi Caio Fábio. No entanto, o ministério de Caio Fábio foi marcado por muitas polêmicas e por muitos escândalos. No seu auge, ele cometeu um adultério com a sua secretária. Eu nunca amei uma mulher. Eu tive muitas mulheres, muito de tudo, muito sexo, mas sem amor. Caio Fábio, ele tem um filho gay. Eu tenho um filho gay, mais velho, de 46. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Eu falei aos crentes que se danem, filho. Ele tem uma neta lésbica. A minha neta mais velha é gay, é lésbica. Caio Fábio acredita que a sua orientação sexual não é um problema para a salvação. A homossexualidade na Bíblia é um pecado para você? Eu estou te respondendo pela 4ª vez. Depende. Então, amor. Onde tem amor, não tem pecado. Sobre a fornicação, relação fora do casamento, Caio Fábio diz que não vê problema também. Não for ao cartório pedir autorização para transar, você está fornicando. É tão ridículo assim. Eu posso ser cristão e LGBTQA+? Pode. Caio Fábio é um tipo de pessoa que não decidiu viver, como diz a palavra do Senhor. E as suas opiniões são carregadas da sua própria história pessoal e de muitos ressentimentos. E psicologicamente falando, todas as opiniões de Caio Fábio refletem mais as suas decepções do que uma análise neutra de todos os fatos, ou seja, de tudo que o Caio Fábio falar sobre o Evangelho, falar sobre alguém, existe um ressentimento por trás disso. O problema da Bíblia
O problema da Bíblia... Agora vamos ao que interessa. Agora que você já conhece o Caio Fábio e agora que você conhece... Daqui a pouco nós vamos ao que interessa. De fato, não é? O Caio Fábio, ele se perdeu, como eu disse, lembra que eu disse lá no início, que o Caio se perdeu de tal forma que ele está irreconhecível. De um pastor que eu conheci aí há 40 anos atrás, pregando de forma eloquente, inteligente, que ele é, não é? Claro, para algumas coisas ele não é inteligente, está mais do que provado. E o Caio pregava de modo espetacular e fazia obra social como ninguém. Concordo, ele não está errado aí, o profeta, o profeta não está errado no que ele diz sobre o Caio. O Caio se perdeu, eu mesmo disse isso no início. Hoje ele está irreconhecível, mas ninguém pode tirar o mérito desse senhor aí, mesmo hoje deformado, com opiniões realmente distantes do Evangelho de Cristo, do caráter do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi um senhor que inspirou muita gente mesmo, ganhou milhares de almas para Cristo. Ele instalou sistemas de antenas parabólicas em todo o Brasil para as igrejas ouvir o Evangelho e muitas almas foram salvas. Ele tinha uma fábrica, um projeto fábrica de... Esqueci o nome, eu sei que era fábrica de alguma coisa, que trabalhava no social, ganhando almas, não só ganhava as almas, como cuidava dessas almas no trabalho social. Enfim, desses desencantos da vida, não vigiou, o diabo veio, passou o laço, caiu de maneira assim, como o pastor não, calma lá, desculpa aí, o profeta, né? Nossa, o profeta. Como o profeta falou, o profeta não mentiu aí agora não, agora o profeta falou a verdade. Mas fale também, não é, das coisas, lançar o pecado na cara dos outros é muito fácil e até eu acho que é imoral, desnecessário, antiético, falta de respeito. Você está trucidando, terminando de jogar a pá de cal em alguém que está precisando de ajuda, de misericórdia, porque esse senhor, na versão e na visão dele, ele falou uma verdade sobre a vida do profeta. Tá? Eu acho de uma covardia, tá? Você entrar em um circuito ou, entre aspas, uma briga, e você, ao invés de responder aquilo ali que está em pauta, ou seja, é espiritismo ou não, o cara consultou, o cara fez uma sessão espírita no culto ou não, então você, se você tiver, enfim, condição de repertório, conhecimento, enfim, você pode responder de uma outra forma sem essa necessidade de expor o Caio Fábio. Poderia ser qualquer um outro dessa forma. Eu acho assim, de uma covardia, ainda mais se tratando de um homem que pouca gente vai fazer. Eu não estou aqui passando pano ou dizendo não, o Caio está errado, o Caio tomou um caminho, se ele não se arrepender, ele não verá a glória de Deus. Porque o Caio hoje vem fazendo coisas e dizendo palavras assim que eu assim fico assustado, não é? Como você ouviu aí, não precisa repetir isso para você. Mas ninguém pode negar o legado maravilhoso dentro do Evangelho que o Caio faz. Eu falo porque eu tenho 40 anos que eu conheço o Caio, amigo. Só que eu conheço o trabalho do Caio. Isso me dói muito em ver o Caio numa situação dessa aí, caótica. Isso é um fato. Mas o que o Caio fez, esses profetas de hoje vai levar a eternidade para fazer, não fazem. Fica lá do ar-condicionado para o escritório, do escritório para a igreja e depois passeando de calça rasgada, parecendo um mulambo do cão. Essas modas aí que até os profetas absorveram. Veste todo rasgado, parecendo um mulambo do cão. Mas vamos lá, vamos seguir o vídeo e nós vamos entender essa treta aí. Vamos lá, vamos ouvir o profeta. Vamos lá, vamos... Um pouquinho da história dele. Você tem um entendimento que todas as opiniões
de Caio Fábio são pautadas na lente de uma dor, de uma frustração do passado? Vamos ao que interessa e eu quero explicar para você sobre o vídeo em questão, a qual ele diz que eu incorporei o pai de Major. Este é o pequeno trecho com corte tendencioso do vídeo que ele postou para fundamentar suas ideias. Lembre-se, isto é só um pequeno trecho. Então dá um abraço no seu pai, a Igreja da Glória. A Igreja da Glória. É absolutamente impossível de você prever e lidar com essas pessoas. E aqui ele dá uma de médium. E você vê a charlatanício. Agora é seu pai falando, minha filha, você perdoa seu pai? Aí ele pede perdão como se ele tivesse incorporado. Para dar essa resposta, como eu sou formado em psicologia, especialista em análise do comportamento, estudante de neurociência, eu vou falar baseado no princípio da lógica de Aristóteles. Primeiro, vamos entender a diferença básica entre incorporar e representar. A diferença entre uma representação simbólica ou uma incorporação espiritual. Quando um juiz ele olha para alguém e diz assim, eu sou a justiça, ele está dizendo que naquele momento ele representa a justiça, mas ele não incorporou a justiça. Quantas vezes você viu em muitos cultos, neopentecostais ou não, pessoas abraçando outras pessoas e falando, receba o abraço de Deus, receba o abraço de Jesus. Partindo do princípio do Caio Fábio, quer dizer que essas pessoas incorporaram Deus naquele momento? Não, isso é apenas uma representação simbólica. Você percebeu que o princípio da lógica desmonta toda essa confusão criada pelo Caio Fábio, principalmente por quê? Porque eles pegaram na internet apenas um trecho do vídeo completo. Quem assistir o vídeo completo e assistir de uma forma espiritual e for um pouquinho maduro, vai entender perfeitamente o que foi feito. Quando Deus me mostrou, através do profético, do espiritual, onde estava o trauma daquela jovem e qual era a prisão que ela estava presa, Deus falou assim, vou ter que ir lá no teu passado e curar os traumas da menina. Como que foi o relacionamento dos seus pais? Só briga. Como que você é na vida sentimental? Meu relacionamento acabou tem 20 dias por conta de briga. Repetição de ciclos. A mãe foi infeliz, o diabo quer que você seja infeliz. Quem sabia disso aqui? Ninguém. Se não Deus que viu quando seu pai alcoolizado bateu em você, bateu na tua mãe, quebrou teu braço. Quer viver um novo tempo? Hein? Fecha os olhos. Sabe o que Deus me disse? Hoje, eu vou voltar naquele dia. Deus está falando. Eu vou abraçar a menininha. E eu vou curar. Então não sou eu que vou abraçar, é a presença de Deus que vai abraçar ela. Filha, eu vou te abraçar, filha. O labacara sou. E você vai ser curada. Você me perdoa, filha? Perdoa, pai. Você perdoa? Perdoa, pai. Eu estava sobre o vício da bebida, eu sou escravo da bebida. Mas Deus te ama, filha. Então dá um abraço no seu pai, a Igreja da Glória. Eu não incorporei o pai dela. Caras, é inacreditável. Inacreditável. O cara, conhecedor do histórico familiar dessa moça, de agressões, de o cidadão chegar em casa bêbado, batendo na mãe, até mesmo na menina. E aí ele monta na sua imaginação aquilo que o dia a dia daquela família destruída pelo álcool, essa moça aí arrasada psicologicamente dentro da igreja ali naquela hora, abraça seu pai. Que isso, cara? Se isso não for uma sessão espírita, eu não sei mais o que é, tá?
Inacreditável. E o Caio, por dar sua opinião sincera, falando sobre charlatões, tá? E aí é a opinião do Caio, tá? Porque eu mal conheço esse cidadão, vim conhecer agora esse profeta. Mas se isso não for uma sessão ou, enfim, a imitação ou a encenação, no mínimo, é o que então, cara? Isso desnecessário, sensacionalista ao extremo, não sei, se movido por incorporação de demônios, enfim, não sei o que é. Mas olha, se 1 Crônicas 10, 13, está escrito assim, ó: Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor, e ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Bom, ele disse aí, na sua resposta, que não foi incorporação. Se não foi, não vou aqui entrar no mérito da questão se foi, mas o retrato, o desenho, a encenação, o teatro aí foi montado, não é? Pode nos levar a indagar, a pensar que supostamente o cidadão estava incorporando. Abraça aqui, filha, vem me dar um abraço, papai te ama. O que é isso, cara? Esse negócio, olha, quando você abraça o irmão, olha, Deus, receba o abraço de Deus, aí sim, não é que o cara está incorporado, não, mas que ele tem Deus lá na vida. Ele tem Deus, ele é morada do Espírito Santo de Deus, ele é templo do Senhor, ele é morada do Deus Altíssimo. E aí ele pode falar, receba o abraço do Senhor, o Deus que está comigo. Agora, outros espíritos, me ajuda aí. Eu não quero aqui criar uma polêmica com o espírita, nada, é apenas a Bíblia. Lá em 1 Crônicas 10, 13, está escrito: Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Não estou aqui dizendo que esse cidadão está condenado, enfim, se ele está dizendo que não incorporou, e aí, o que você acha? Né? Ou precisava disso? Vem, filha, papai te ama, aquele dia que papai fez isso, quer dizer, me ajuda aí, né? Então, embora Saul, no início do seu reinado, tivesse suprimido sob pena de morte todos os médios, feiticeiros, seguidores da magia negra, etc., agora, no seu desespero, né, na sua superstição, ele procura uma mulher que pratica ilegalmente a feitiçaria na cidade de Endor. A Bíblia diz que ele se disfarçou e subiu com 2 homens para a casa dessa feiticeira. Saul disfarçou e foi ter com essa mulher e lembrou-lhe que Saul, né, a própria mulher lembrou-lhe, que jogou na cara dele: olha, você proibira semelhantes práticas sob pena de morte. Porém, depois de receber uma promessa solene, não receberia nenhum castigo? Perguntou. Eu não vou receber nenhum castigo? Olha isso, lançou na cara do próprio Saul, né? Aí ela pergunta: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel, né? Samuel. Saul pediu que ela fizesse subir Samuel. E aí? Deus abominou, Deus, entre aspas, cuspiu Saul da sua presença, né? Porque uma das coisas que mais Deus detesta de Gênesis e Apocalipse é essas coisas, né? Então, vendo, pois, a mulher que Saul gritou alta voz e falou, Saul dizendo: por que me tens enganado? Né? O Saul disse: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul dizendo: por que tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo que deuses que sobem da terra. E disse: como
é a sua figura. E ela disse: vem subindo um homem ancião, e este envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou o rosto na terra e se prostou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado: estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, Deus, enfim. Só que ali não era Samuel, era espíritos de demônios, e a Bíblia diz bem claro, né? Está ordenado aos homens a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Você está entendendo, pessoal? Está entendendo? Tá? Jó, eu até falei alguns versículos, né? Jó disse que nem a sombra dos mortos surgirão para os vivos, nem a sombra. Então, aquilo que você vê ou que você imagina ver são espíritos de demônios. Então, quem essas práticas faz, não é? Pratica, enfim. Eu não estou aqui, de novo, contendendo com ninguém. Isso é Bíblia. Vamos continuar ouvindo aqui? Vamos lá? Vamos continuar ouvindo. Ela, para ver um perdão, ou seja, ressignificar a dor dela. E a partir daquele momento, Satanás não tinha mais legalidade. Para quê? Não tinha legalidade para agir nas emoções dela nesta área de paternidade. Eu estou ouvindo um demônio gritar o nome de Ari aqui no meio. É o nome do meu pai! Mas se ele não foi pai, o meu Deus que é pai veio na igreja. Você me perdoa, filha? Perdoa, pai. Você perdoa? Perdoa, pai. Eu estava sobre o vício da bebida, eu sou escravo da bebida. Perdoa, pai. Então dá um abraço no seu pai. Perdoa, pai. Outra coisa que tem que ficar claro, embora eu não conheça a história dela, foi aquele... Cara, é surreal, né? Meu Deus do céu. Você lembra que Paulo fez? Paulo, quando descia para orar, acho que foi com Silas, né? Não sei que foi com Silas, quando ele descia para orar, e tinha aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Você entende? Espírito de adivinhação. Aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e Paulo repreendeu aquele espírito. Você lembra disso? E que depois Paulo sofreu a sanção por ter repreendido um espírito de adivinhação em uma jovem escrava, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos 16, dos 16 ao 18. Você lembra disso? Que aquela jovem era escrava dos senhores e dos demônios. E quando ela perdeu aquele espírito de adivinhação, adivinha o que aconteceu? Paulo foi chicoteado. Paulo pagou o preço por aquele ato de coragem e deixando aqueles homens sem... Né? Eu vou ler aqui para você, ó. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para revelar eventos futuros, e dessa forma ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meios de adivinhação. Então, está lá, você pode ler, conferir em Atos 16. Olha, amigos, muitas dessas supostas revelações são espíritos desse aí, ó, espíritos de demônios. Infelizmente, com 40 anos de fé, eu tenho que dizer isso. Não é? Com 40 anos de fé, eu tenho que dizer isso. Nós temos dentro das próprias igrejas muito espírito de adivinhação. Então, vê esses moleques aí, outros espíritos, outros espíritos de falcatruas, né? Falcatruas, os verdadeiros mercenários da fé, né? Eu esqueci aqui o nome que eu ia dar,
falsários estão aí dentro das igrejas, revelando, cheio de reveladuras, e é isso que dá. E a igreja caminha nesse negócio aí. Inacreditável. Você está vendo aqui, é tudo tranquilo. A resposta aí ao Caio Fábio do profeta. Do profeta. Então, cara, eu não acredito mais nesses profetas de hoje. Desculpa, essa é uma opinião sincera minha. Na maioria, 90,9% desses profetas, eu não acredito. Não, eu não fui criado com leite. Eu já comia feijoada desde o início da minha fé. E outra coisa que não falta aqui é isso aqui, ó, a leitura da Bíblia. Há 40 anos eu não desgrudo aqui, ó, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo o profeta. Ela não é falecido. O que foi tratado ali no vídeo completo, se você assistir, foi uma dor de um momento que a traumatizou. Ou seja, um pai abusador, um pai duro, um pai que não a amou. Quando eu a abracei, toda aquela dor foi ressignificada. Não por mim, mas através do Espírito Santo de Deus. Neurocientificamente, aquele momento que eu abracei criou uma nova trilha neural no cérebro dessa jovem, que agora associa o momento da dor, ou seja, o dia que ela foi agredida, que Deus me mostrou que ali estava a prisão espiritual, a uma nova informação para aquela dor. Ou seja, toda vez que o diabo a acusar, o cérebro dela vai buscar uma nova informação. Um dia Deus falou comigo e eu recebi essa cura. Você entende como é espiritual e profético? Do ponto de vista espiritual, Deus parou tudo em um culto para dizer que Ele conhecia o passado dela, conhece o presente dela e a apontou para o futuro dela. Não adianta olhar para o futuro, o seu passado não está resolvido. Deus falou assim, vou ter que ir lá no teu passado. Eu vejo você gritando, mas eu vejo Deus hoje entrando naquele momento e trazendo você para o seu futuro. Porque quando aconteceu isso, um pedaço seu ficou lá atrás. E todo o trauma de paternidade, que até hoje doía, a partir daquele momento, através do Espírito Santo de Deus usando a minha vida, nunca mais irá doer. É muito claro para pessoas inteligentes e pessoas espirituais que não foi uma incorporação, foi uma representação. Como eu já falei acima, quando alguém abraça outra pessoa dizendo assim, esse abraço é um abraço de Deus, isso não significa que alguém incorporou a Deus. Significa que naquele momento há uma representação do abraço de Deus. E quantas pessoas já foram curadas dessa forma? O mais importante para mim não é o que o Caio Fábio fala, ou o que ele pensa baseado nas dores do passado dele. Provavelmente, ele também está preso ao passado. O mais importante para mim é saber que Jesus parou tudo para abraçar essa jovem e dizer que a ama. Mas Deus te ama, filha. E é bom saber que hoje ela está bem e que as promessas do Senhor sobre a vida dela estão de pé. Do ponto de vista espiritual, você nunca se esqueça. Sua mente é o seu mundo. Quando eu dou ordem de comando sobre um demônio que está alojado na vida de alguém, que está sobre a vida de alguém, eu digo, saia da mente dele. Por quê? Porque existem prisões mentais a todo tempo que nós somos colocados. Quem lembra da parábola do filho pródigo? O abraço daquele pai tipificava Deus abraçando aquele filho. Eu quero sim encerrar este vídeo com muito amor no meu coração. Eu sei que o Caio Fábio ele cortou um pedacinho do meu vídeo de forma tendenciosa, mas eu quero dizer que eu amo a vida dele e eu espero que nós nos encontremos no céu e que nós possamos nos abraçar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O que desmascara uma mentira é uma verdade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós temos, às vezes, formas diferentes de nos movimentarmos. Porque nós não fomos feitos
em formas, e sim nós fomos feitos em formas. Mas de antemão, saiba que eu estarei orando pela tua casa e pela tua família. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Olha, crente ligado, eu não sei não. Acho que o Ruiz perdeu a oportunidade de ficar calado. Não tem necessidade de expor erros do passado do Caio, apesar de eu não concordar com o Caio e suas heresias. Cara, eu confesso a você, Jesus é testemunha do que eu estou falando. Confesso a você que eu não tinha assistido o vídeo todo completo, né? Eu vi alguns cortes disso daí, e aí eu vi o vídeo do canal Crente Ligado mais uma vez. Você segue o canal, muito bom. Eu não tinha visto, e lá no início eu falei isso aí, Jesus é testemunha. Lógico que eu não ia aqui mentir, não tinha mesmo. Eu ia falar isso agora, de novo, porque é o seguinte, ele disse aí que ama o Caio. Você não ama o Caio, cara, aí você está com mentira, isso aí é hipocrisia. Você não ama o cara. Porque se você amasse, tudo bem, é um direito seu dar uma resposta técnica daquilo que você acha que é. Você acha que isso aí foi uma representação? Eu já não acho isso. Se foi ou não foi, foi pelo menos um teatro, uma coisa bizarra que poderia... Você cometeu aí, cara... sei lá, no mínimo aí uma bizarrice, não é? Desnecessária. Você não ama o Caio, não é? Você não ama o Caio. Você, claro, você tinha o direito de responder, é claro, quando nós somos acionados, nós respondemos, mas você trazer o passado de um camarada que foi, digamos, um arauto lá atrás, quer dizer, tudo que o Caio fez, não é? Você coloca apenas ali as desventuras do Caio, não é? Os pecados do Caio, o tropeço do Caio. Quer dizer, eu acho desnecessário, não tinha necessidade alguma de você expor mais uma vez uma pessoa que precisa de ajuda. Uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de uma palavra amiga, de uma orientação, de uma palavra que mexa com seus sentimentos, com as suas emoções e traga de volta o Caio à realidade, que ele abra os seus olhos em nome de Jesus, porque uma vida dessa não merece, não pode estar vivendo o que ele está vivendo. Eu falo porque eu conheço, eu vivi o dia a dia do Caio Fábio, não é? Lá no velho Orkut, quando você não tinha WhatsApp, você não tinha informação, você não tinha internet, aí apareceu o Orkut, eu comecei a seguir o Caio, já conheci algumas mensagens, porque ele apresentava na televisão, na Globo, enfim, e aí apareceu a internet, aí pronto, acabei seguindo o Caio. Mas, de novo, desnecessário, não é? E outra coisa, a resposta do profeta não me convenceu, não. Fez no culto igual acontece no terreiro da tia, Lica. É igualzinho à incorporação que ele fez. Misericórdia, crente ligado. Isso é de arrepiar mesmo. Você acha que o Caio Fábio está certo? Ou o profeta Chico Xavier Gospel? Roberto Ruiz está com a razão. Você tem liberdade de dar a sua opinião aqui. O dólar está em alta, e enquanto muita gente só reclama, Então, nós reagimos aqui ao vídeo do Crente Ligado, que é um canal que eu sigo, muito bom. E nós estamos aí tentando começar um trabalho. Falta-nos chegar aí algum material para nós fazermos a coisa mais profissional. Se bem que eu gosto do natural, né? Mas dar uma melhorada é melhor. Então, tá aí a treta. O Caio insinuou não, ele falou abertamente, claramente, que o cidadão estava praticando espiritismo em um culto. Agora, que foi feio, bizarro foi, isso não tenha dúvida. E ele respondeu ao Caio, não é? Enfim, uma triste resposta, colocando a vida de um homem que já está cambaleando há muito tempo, não é? Precisando de ajuda, de alguém que encoste, não é? O sustente, precisando de uma mão amiga, de orientação, não. O cara lança todas as misérias do outro em sua cara e depois diz que ama o cidadão.
me ajude aí, né? Situação realmente muito complicada. Valeu, pessoal. Valeu.